Oi pessoal, tudo bem? Que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a tua casa. A palavra de hoje para a nossa meditação está em Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler o trecho aqui para que nós possamos compreender o que o Senhor quer falar conosco nesse dia. Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje veis, nunca mais o vereis. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calarei. A palavra de ordem hoje é: não temais, e veja o livramento que o Senhor te dará. Porque o Senhor pelejará por você, e você se calará. A palavra do Senhor diz que o povo é tirado do Egito com a mão poderosa do Senhor, através da vida de Moisés. Só que ao chegar no deserto, esse povo percebe que Faraó tinha endurecido o coração e foi atrás para persegui-los. E o povo começa a murmurar. Esse povo começa a questionar a Moisés se o Senhor não tinha sepulcros no Egito suficientes que eles pudessem morrer naquela terra, ao invés de o Senhor trazer eles para o deserto para fazer morrer naquele lugar. O povo estava temendo, o povo estava achando que ali tinha chegado o fim. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor levanta Moisés com uma palavra. E Moisés declara para aquele povo: não temas, Não temas, porque o Senhor está dando um basta nesta situação. Hoje será a última vez que vocês estão contemplando essa situação, que vocês estão vendo esses inimigos, que vocês estão contemplando os egípcios, porque o Senhor disse para Moisés que naquele dia o Senhor ia dar um fim àquela peleja, porque não era mais de Moisés a peleja, não era mais do povo de Israel a peleja agora estava na mão do Senhor. Existem batalhas que nós pelejamos até determinado ponto, existem batalhas que nós pelejamos e nós precisamos sim fazer a nossa parte, mas existe o tempo também que o Senhor disse: agora basta, agora não é mais contigo, agora é comigo, tira a sua mão, porque sou eu que vou fazer. Então quero dizer para você neste dia de hoje que recebeu essa palavra: não tema e aquiete seu coração, porque é Deus que vai pelejar. Não tema, aquiete o seu coração, porque é Deus que vai fazer. Não tema, aquiete o seu coração, porque é Deus que vai dar o livramento. A palavra do Senhor diz que o Senhor fala para Moisés: por que clama, Moisés? Ou seja, não é mais o tempo, porque essa fase do clamor já tinha passado, quando o povo clama e o Senhor ouve o clamor do povo. E agora, depois das manifestações, dos sinais que Moisés tinha se manifestado ali no Egito, agora o povo sai da mão de Faraó, da mão do opressor. E quando chega diante do deserto, eles se deparam com o mar. E o Senhor diz para Moisés declarar aquela palavra para o povo e para Moisés tocar nas águas com cajado, porque agora o Senhor iria abrir o mar para o povo de Israel passar. Talvez você esteja diante desse mar e você está achando que o fim é aí. Talvez você esteja diante dessa situação e você está achando que o Senhor vai te deixar no meio do processo, no meio do caminho. Mas o Senhor tem dito para você, desde o início desse vídeo, para você não temer, descanse seu coração, porque aquele que começou a fazer no Egito, os sinais, as maravilhas no Egito, era o mesmo que ia dar continuidade durante o percurso no deserto e diante daquele mar que estava, na verdade, sendo uma barreira, que estava sendo um obstáculo para que o povo pensasse que ali seria o fim. Mas eu quero dizer para você neste dia de hoje, eu quero deixar essa palavra hoje para que você descanse o seu coração, não tema, não se atemorize, porque o Senhor é o Senhor das guerras, o Senhor é o general todo-poderoso, Deus que pertence todo o poder. Existem coisas que o homem precisa fazer sim, mas tem coisa que é a mão poderosa do Senhor que vai se manifestar. E a mão poderosa do Senhor se manifestou através da vida de Moisés, quando Moisés tocou nas águas, o mar se abre, o inimigo continua perseguindo, mas o Senhor deu uma palavra e sobre essa palavra
teve que se cumprir. Quando o Senhor libera uma palavra para nossas vidas, ela tem que se cumprir, porque o Senhor Deus vela por sua palavra. E a palavra do Senhor diz que aquele povo vai perseguir ainda. A audácia do inimigo foi tão grande que eles não se intimidaram diante daquilo que eles viam, ouviram que Jesus, que o próprio Deus tinha se manifestado. E eles, ao invés de recuar, eles avançam. Mas era permissão do Senhor, era permissão do Senhor que Faraó avançasse, porque era justamente ali, na hora que eles achavam que iam prevalecer, na hora que o exército de Faraó pensou que ia prevalecer, o Senhor disse: é agora que eu fecho o mar e extermino todos de uma vez por toda. Então essa peleja não é mais tua, essa peleja não é você mais que vai pelejar. Descanse seu coração, não temas, não se atemorize diante de nada, ainda que diante de você tenha um mar, ainda diante de você esteja algo que aparentemente parece que vai ser difícil de acontecer, vai ser até impossível, porque diante de um mar a gente nunca acha, a gente não espera que o mar irá se abrir. Foi isso que o povo estava achando, que o mar não ia abrir, porque realmente diante daquela situação nunca tinha acontecido um episódio como aquele. Eles nunca tinham passado por uma situação onde viram o mar abrir. Então eles achavam que ali era o final. Eles não acharam que Deus era poderoso o suficiente para mover as águas, para abrir o caminho. Mas o Senhor se manifestou, porque Ele vela pela sua palavra. Então a palavra de ordem para a sua vida hoje, para a minha vida hoje, é que nós não devemos temer, que nós devemos descansar, tirar a nossa mão e deixar o Senhor pelejar, porque com certeza a mão do Senhor se manifestará diante dessa situação para nos dar vitória. E esta palavra que eu deixo hoje para a nossa meditação, que Deus te abençoe e até a próxima.